Interessante que quando as relíquias de Santo Antônio passaram aqui, quando nós estávamos celebrando aquela grande data, e as relíquias percorreram o Brasil inteirinho, e aqui foi o último lugar. O Frei me recordava agora há pouco, antes da missa, que aqui, no palco do Rincão, foi dito justamente que Santo Antônio, aliás, que São Francisco e Santo Antônio cantaram uma canção nova. E o Frei que estava dirigindo tudo, era o provincial, ele repetiu isso e colocou ênfase e disse: esse cântico novo, essa canção nova que eles cantaram continua até hoje. E realmente é isso, meus irmãos. E eu não estou falando apenas da canção nova Nós, mas estou falando da canção nova que todos nós cristãos, que todos nós filhos, filhas de Deus, precisamos cantar com a nossa vida. É isso que o Senhor manda que nós cantemos, que a nossa vida seja esse cântico. O Senhor não está querendo apenas que São Francisco e que Santo Antônio cantem uma canção nova. O Senhor quer que todos nós, com a nossa vida, cantemos esta canção nova. Cantemos mais uma vez. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Nós, em geral, quando ouvimos falar dos santos, ainda mais de Santo Antônio, que é um grande santo, tão popular, interessante, não sei se você sabe isso, aquela vez que os freis estiveram aqui, eles mesmos falaram que Santo Antônio acabou sendo mais conhecido no mundo inteiro do que o próprio São Francisco. Claro que São Francisco é conhecidíssimo e é muito seguido no mundo inteiro, mas estatísticas mostram que Santo Antônio é muito mais ainda. O filho acabou superando o próprio pai, porque na verdade Santo Antônio é filho de São Francisco. Santo Antônio Fernando, o nome dele era Fernando, ele tomou o nome de Antônio quando ele entrou para a ordem, naqueles inícios ainda, mas a ordem já existia. Então, quando nós olhamos para um santo, especialmente um santo tão grande e tão popular como Santo Antônio, a nossa tendência, infelizmente, é de pensar que isso é para os grandes santos, que a santidade é para pessoas muito especiais como Santo Antônio, e que essa santidade não é para nós. Não é verdade. E aí está a grande tirada que Deus tem para nós. E gente, não pode ficar unicamente uma frase bonita na Bíblia: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não pode ficar apenas uma frase na Bíblia, uma frase bonita, até quem sabe a gente dizendo essa frase romanticamente, pomposamente, com um fundo musical: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e um toque de música. Não, isso é para ser verdade, porque realmente esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Interessante que nessa Bíblia, a tradução da CNBB, a tradução está: a vontade de Deus é que sejais santos. Eu diria, é até mais incisivo. A vontade de Deus é que sejais santos. Mas você diz: mas eu? E a palavra de Deus diz: sim, você. Porque cada um é chamado a ser santo no seu estado de vida, na sua situação, do seu jeito, na sua condição, mas todos somos chamados a ser santos. Até existe uma frase que diz que os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Mas eu preciso acrescentar que realmente há isso, os maus, e talvez esses maus estejam dentro da sua casa, pertinho de você, e talvez você até sofra por causa disso, por gente que infelizmente
age mal dentro da sua casa. Talvez seja seu marido, seu pai, talvez seja um dos seus filhos, uma das suas filhas, talvez seja seu irmão, não sei, talvez gente muito próxima a você, é a ovelha negra da casa. Mas eu preciso dizer que isso é verdade, que os maus, até a ovelha negra da sua casa é a ovelha negra, os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Eles acabam se satisfazendo com o fato de serem simplesmente bons, e basta. E muitas vezes a gente se satisfaz não apenas em ser bom, mas em ser mais ou menos. E bem do jeitinho brasileiro, nós nos satisfazemos, infelizmente, com o mais ou menos, quebrando o galho. Acho que você se lembra da primeira leitura de ontem, onde Elias, a mandato de Deus, coloca o povo de Israel numa encruzilhada, dizendo: até quando vocês ficarão saltitando como passarinhos nos 2 galhos da forquilha? Acho que você já viu o passarinho pulando nos 2 galhos da forquilha, a forquilha da árvore, né? E ali o passarinho saltitando, pulando de galho em galho na forquilha. E Elias teve que dizer: até quando vocês ficarão saltitando nos 2 galhos da forquilha? Vocês nem são realmente de Deus e nem realmente não de Deus. Até quando? E Elias é obrigado a dizer, com palavras muito candentes para o povo, que eles não podiam mais continuar neste mais ou menos, um pouco de Deus e um pouco não de Deus. E realmente, gente, é isso. Eu posso dizer a você, não quero te ofender não, talvez haja pessoas ruins, pessoas que pecam, pessoas com vida errada, pessoas no vício, dentro da sua casa, porque a gente se satisfaz em ser apenas bom, e muitas vezes se satisfaz em ser apenas mais ou menos. Os maus não são bons. Talvez os nossos filhos, deixa eu dizer junto, os nossos filhos não são bons como nós queremos que eles sejam, porque nós não somos melhores, porque nós nos satisfazemos em ser simplesmente bons, e às vezes nos satisfazemos pior em sermos apenas mais ou menos. Mas eu estava dizendo, eu preciso acrescentar que nós que somos bons, e até mesmo que nós que somos melhores, não temos a coragem, não temos a ousadia de seguir a vontade de Deus e sermos santos. Eu me lembro que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, na primeira vez, ele ainda estava forte e robusto, era um atleta, e ele fez aqui em São Paulo a beatificação do Padre Anchieta, e lá no sul ele fez a beatificação da Beata Paulina, que hoje é santa. Eu me lembro que o Papa dizia com voz muito forte: o Brasil precisa de santos, o Brasil precisa de muitos santos. E era uma palavra profética, porque o Brasil está na situação em que ele está, é porque justamente nós não somos santos, é porque nesses 21 anos, porque faz justamente 21 anos, veja o que são 21 anos, o Papa esteve a primeira vez aqui no Brasil em 1981, nós já estamos agora em 2002, 21 anos é a idade de muito jovem. Talvez você que esteja aqui, rapazes seminaristas que estão aqui, tenham 21 anos, quem tem 21 anos aqui, levanta a mão, olha aí, eles têm 21 anos, e que beleza, é a idade de um jovem, é a idade de uma pessoa, e 21 anos é um marco. Nesses 21 anos, nós não nos tornamos santos, o Brasil não teve santos, nós não ouvimos a voz profética. Deixa eu dizer, por isso que o Brasil está assim, é preciso dizer a mim mesmo, a situação está assim, porque você, Padre Jonas, não é santo ainda, o quanto você já devia ter sido, e nesses 21 anos, em que o Papa deixou ecoando no Brasil inteiro,
O Brasil precisa de santos, de muitos santos. Isso ficou apenas com uma palavra, e meus irmãos, não era uma palavra, era uma palavra de ordem, era uma palavra profética, era uma palavra de Deus. Hoje nós estamos colhendo as consequências. Hoje nós estamos colhendo as consequências. E talvez essas consequências dentro da nossa própria casa. Os maus não são bons, porque os bons não são melhores, e porque os melhores não são santos. Gente, é uma escala. E para que haja uma multidão de bons, é preciso que nós tenhamos santos. E quanto mais santos, mais bons nós teremos. Eu acho que você está me entendendo, não é verdade? Para termos toda uma família realmente boa, que pode se chamar boa, todos os membros da nossa família serem bons, verdadeiramente bons, bons filhos, bons profissionais, bons cristãos, honestos. Para termos uma família boa, os pais precisam ser melhores, digo mais, os pais precisam ser santos. Não foi à toa que Jesus disse, isso está no Evangelho: sereis perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sereis perfeitos. Aí existe uma ordem, mas existe também uma afirmação, é Jesus dizendo: sereis. Sereis porque é possível ser. Claro, exige esforço, exige, claro que exige. Mas muitas vezes nós pensamos que é um esforço sobre-humano, e não é. Porque você não é chamado a ser santo como Santo Antônio. Santo Antônio foi chamado a ser santo do jeito dele, pregador e missionário, franciscano. Mas talvez você foi chamado a ser santo, pai de família, mãe de família, jovem profissional daquela profissão. Não existe uma profissão onde não possa haver santos. Santo casado, santa casada, santo pai de família, esposo, mas santo, santa mãe de família, esposa, mas santa. Você vê, João Paulo II quer inclusive canonizar casais. Mas por que ele quer canonizar casais? Porque ele sabe que o próprio casamento, até ele explica as dificuldades próprias de casamento, não é fugindo ao matrimônio, não é vivendo, por exemplo, os dois como se fossem irmãos dentro de casa, porque a gente pensa, para ser santo, então os dois vão viver dentro de casa como irmãos, sem relacionamento conjugal. Se tem algum filho, tudo bem, mas não vão ter mais, ou até quem sabe não vão ter filhos para poderem ser santos. Não, não é isso. Serão esposos, terão relações conjugais, viverão a própria vida sexual, mas tudo com santidade, terão filhos, e as dificuldades de ter filho, as dificuldades de educar os filhos, as dificuldades próprias de um lar, de uma família. Qual é a família que não encontra mil dificuldades, os problemas, inclusive os problemas econômicos próprios de uma família? Mas o Papa explica, as próprias dificuldades próprias de uma família são matéria-prima para que o casal se santifique. Tudo isso, gente, são meios para a gente se santificar. Causa dor, causa sofrimento, exige esforço. Mas quando os casais perseveram e vão e buscam e lutam para não pecar, e lutam para fazer tudo de acordo com o Evangelho, para viver do jeito do Evangelho, para resolver as coisas do jeito de Jesus. Quando os casais se esforçam para serem bons entre si, bons com os filhos, bons com os vizinhos, honestos, verdadeiros, sinceros, ajudando uns aos outros, ajudando os filhos, ajudando os parentes, ajudando os vizinhos, ajudando os outros que nem são vizinhos. Isso tudo é matéria-prima para a santificação. Deixa eu dizer, você que é pai, que é mãe, numa família, você tem até mais matéria-prima para a santificação do que nós padres, porque você tem as dificuldades, os problemas do seu dia a dia. Assim como nós temos o pão nosso de cada dia, você tem os sofrimentos, as durezas de cada dia.
que são matéria-prima para a sua santidade. E o Senhor está explicando, e hoje é um dia maravilhoso para o Senhor explicar para todos nós, para mim que sou padre, que preciso ser santo como Santo Antônio, para mim que sou pregador, para mim que sou missionário, Santo Antônio para mim é um modelo, é um exemplo, e Deus está me dizendo: Jonas, você precisa ser santo como Antônio precisa. Antônio não era ainda Santo Antônio, ele era Antônio, antes Fernando, mas tudo aquilo que ele viveu como franciscano, como missionário, como pregador, na sua vida fraterna, na sua vida com o povo, as durezas que ele enfrentou, também as dificuldades, as oposições, porque não pense que foi fácil, os problemas que ele teve que enfrentar, tudo isso foi fazendo dele, e ele fez disso matéria-prima para ele ser santo. E Deus me diz: você precisa ser santo como Antônio. Mas para você, ele diz, você precisa ser santo como, por exemplo, agora os beatos Luigi, como é que chama? Os dois, Beltrame, o sobrenome deles é Beltrame. Quem se lembrar, os dois que foram beatificados, o casal que foi beatificado, ele chama-se Luigi, e ela, me esqueci o nome agora, e os dois são Beltrame, o sobrenome deles. Você é chamada a ser santo como eles. E quando o Papa os beatificou, foi nesse ano, lá em Roma, ele disse que ele estava beatificando-os, não porque eles se ausentaram dos problemas de família. Inclusive eles tiveram uma das filhas que era excepcional, tipo mongoloide. O Papa explicou: não, eles não se retiraram